A gente vai dividir opiniões, compartilhar, tentando fazer uma análise de todo o dia de trabalho, sobretudo da metodologia de trabalho que a gente tive. Eu pedi para eles que tiveram a liberdade de fazer o análise crítico que quiserem, porque a gente tem que aprender do feito, né? O que a gente vai tentar analisar é se faz sentido trabalhar em cima de uma metodologia parecida que a gente propôs aqui. Aquela ideia de propor uma pergunta inicial, que é uma pergunta que tenta disparar um processo de empolgamento e de envolvimento da pessoa com o problema, da pessoa individual com o problema particular, que neste caso é como é minha escola e que é o que justifica a prática da minha escola cada dia. Depois disso, o que quer dizer construir a posição pessoal a respeito do problema, esse momento individual e religioso, falemos assim, de cada um com seu problema, sem intervenções, sem interferências de ninguém. Depois disso, ir para o grupo, mas ir para o grupo não em branco, né? Sino a partir de ter refletido e apropriado o problema que o grupo vai trabalhar. Depois a gente entra na interação, com tudo o que quer dizer a interação, a negociação, as discussões, os acordos e os desencontros, e todo esse jogo social que supõe discutir e debater no grupo. Depois desse exercício complexo de algum nível de integração, porque, para não falar de síntese, das ideias vivas que se desenvolvem naquela turma. Depois, a necessidade de construir um depoimento disso e passar para uma turma maior, o estado vivo da discussão que a gente tive na turma. E depois, no final, o que a gente vai fazer, que é o trabalho de avaliação do processo. Como é que foi, que qualidade ele tem, como pode ser melhorado, tanto na produção como o processo mesmo da construção da produção. Então, eu vou colocar minhas impressões também dentro da discussão, portanto, vou me colocar aqui e vou abrir o jogo. Arley, vamos começar por você. Você que acha da metodologia e o trabalho geral feito aqui hoje? Então, eu acho, como você apontou algumas dos eixos dessa metodologia, algo interessante como uma forma de gerar situações de posicionamento pessoal, compartilhamento, né? E depois troca com grupos maiores, né? Isso mostra que não existe uma preocupação em ter um controle exato sobre onde se quer chegar. Isso eu acho um ponto positivo. Por outro lado, eu acho que tem talvez alguma contradição na maneira como as questões foram elaboradas. Isso é uma opinião bem de quem acabou de vivenciar o processo, né? Que está no seguinte: a primeira questão, ela leva você a pensar num recorte de um conjunto de práticas, né? Se você pensar numa escola que tem todos os níveis da educação infantil ao ensino médio, para você dizer, olha, descreva um dia, né, uma prática na sua escola, certamente você não tem uma única prática, nem no mesmo nível, muito menos pensando em todos os níveis. Então, isso te leva a pensar num recorte. A segunda questão, ela pede para você justificar por que as práticas, de uma forma geral, acontecem daquela forma na escola. Então, a maneira como eu interpretei é que eu tinha que não pensar num exemplo particular de uma prática, mas pensar num conjunto, né, de práticas que tem uma certa centralidade, né, a centralidade dessas práticas. Talvez por conta disso, e ouvindo aqui, né, além de participar de um grupo, ouvindo a apresentação dos líderes dos outros grupos, eu acho que foi muito consensual, né? Os grupos falaram de formas diferentes, com pequenas variações, ausências em alguns e presenças em outros, basicamente a mesma coisa, né? Então, assim, pensando no todo e sendo
talvez bastante crítico, talvez a gente tenha levado um tempo muito longo para perceber no que a gente concorda, né? Isso me leva a uma outra questão, eu acho que eu vou falar e se passar a palavra, depois eu posso falar mais, que é uma preocupação que eu venho tendo há um tempo, do quanto que a gente despende de tempo para reafirmar diagnóstico, né? Eu tenho a impressão de que o diagnóstico básico, talvez a gente já compartilhe, né? Então, me chamou a atenção que a metodologia, de alguma maneira, reforçou a parte consensual, né? Quer dizer, não percebi ela gerando possibilidades de problematizações reais, né? E confronto de ideias e tal, e defesas de alguns pontos. Acho que foi mais uma catarse geral de quais são os problemas, né, que a gente tem, o que impede a gente de avançar e tal. Muito bem. Selma, o que você acha? As conclusões que a gente escutou aqui poderiam ter sido feitas pelas mesmas pessoas sem ter atravessado o processo de discussão ou não? Sim. Ainda as discussões e todo antes das discussões, todos os aprofundamentos dados aos grupos, para depois abrir uma discussão em grupo de novo, uma produção em grupo, que tratava do sujeito, né, da aprendizagem, e nós estamos aqui com sujeitos de aprendizagem para produzir um conhecimento, o sujeito não veio. Então, houve um diagnóstico de consenso mesmo, né, de um diagnóstico que, mesmo que não tivéssemos passado por essas discussões em vários grupos, nós chegaríamos a esse diagnóstico. É um diagnóstico que é fácil a gente falar sobre ele. Mas o mais difícil, e que é a expectativa nossa, se colocar enquanto agente, né, enquanto sujeito desse diagnóstico. Esse diagnóstico nos pertence. E falar sobre ele, né? O que acontece para que sejamos assim. O que de fato tem sentido nessa prática, essa resposta ela não veio. Eu tenho um exemplo de aí que eu pensava, a gente ouviu falar do medo da mudança, né? Mas eu gostaria de ouvir falar com medo do medo da mudança. Eu não percebi o medo de ter medo. É quase um diagnóstico feito com aquela imparcialidade emocional, né? O sofrimento da determinação. A gente não pode fazer nada pelo governo, pelas famílias, pelo dinheiro, pelo cliente. Mas isso que uma determinação, que angústia, não foi passado com a angústia de ser determinado, né? Porque a angústia de ser determinado é o único motor de saída da determinação. Simone, o que você achou? Você falou da angústia. Até que ponto a gente está numa zona de conforto, não é? Diagnóstico, ok. Foi um diagnóstico que foi dito aqui. Mas será que também esse diagnóstico não é importante para a gente se rever, refletir, repensar? Porque essa mudança proposta, esse reinventar a escola, e quando eu te ouvi o ano passado, eu chamei você de louco, não sei se você lembra. Por quê? Porque é uma proposta muito ampla, muito profunda e muito complexa. Que não sei se nós estamos ainda prontos para tanta mudança que a gente sonha, tem ideal, mas ainda está no mundo das ideias. Porque há de ter uma transformação pessoal de cada um de nós, que estamos de uma certa forma numa zona de conforto, a gente fala, as coisas continuam, e tudo bem. O que a gente tem feito, né? Até que ponto nos afeta ou não? Financeiramente, quando afeta, as pessoas pulam mais, quando afeta só emocionalmente, a gente dá um jeitinho e continua. Então, acredito que a mudança tenha que ser de cada um de nós, é uma mudança pessoal, profunda, talvez fazer uma análise, né? Cada um de nós se propor a uma análise mais profunda de qual é o nosso papel enquanto cidadão, e enquanto ser que realmente propõe uma mudança. Eu tenho medo de mudar. Muitas vezes eu não mexo com o sistema, com a prefeitura da minha cidade, eu não contraponho com políticos que me impedem algumas coisas na minha escola. Muitas vezes eu acato para não ter problemas. É confortável, não é?
A gente tem muito medo. Eu tenho muito medo. Eu sonho muito e quando eu encontrei um sonhador, isso me estimulou muito no meu sonho, na minha filosofia, no meu querer. Mas no meu fazer, eu sou refém. Sou refém de um sistema, eu sou refém do poder econômico. Nós somos reféns, eu me sinto muito refém. E não tenho medo de dizer que eu tenho medo de enfrentar algumas coisas. E muitas vezes a gente não enfrenta. A gente faz o nosso mundinho ali, né? O nosso entorno, mas a gente não vai além e a gente não propõe realmente mudanças profundas. Eu acho que é por medo, Pablo, mas eu sonho e eu quero transpor esse medo e eu acho que o compartilhar esse sonho já nos dá força para enfrentar, mas as mudanças são muito profundas e eu acho que a gente ainda está um pouco distante, mas como diz, né, a caminhada começa com o primeiro passo. Eu acho que esse passo nós estamos dando. Obrigado. A gente utilizou uma anedota que contam que vem do Kennedy, o presidente dos Estados Unidos, que ele falava muitas vezes nas reuniões, ele contava uma anedota de crianças irlandesas, que era uma espécie de cerimonial para vencer um medo. Que era assim, os meninos iam de chapéu pela rua e tinha uma parede bastante alta e tinha em cima umas pontas filosas, que era difícil passar por cima delas, não? Mas eles adoravam tentar passar por cima deles, mas estavam mortos de medo. E o jogo consistia em pegar o chapéu, tirar o chapéu do outro lado da parede, para agora não ter jeito e ter que passar para recolher o chapéu. A gente tem que colocar alguma coisa do outro lado para ter por que vencer o medo. O medo é um dado, mas não pode ser um determinante, né? Cláudia, a discussão, você percebeu vitalidade e implicação na discussão ou não? Você tem, você quer me dois? deu. Não, quero um só. Na realidade, eu acho que o início da conversa, nós tivemos uma atitude muito de aluno, porque a gente começou a se reconhecer, criar vínculo e ter uma fala muito preocupada socialmente se a nossa escola era bacana. Eu acho que o propósito desse lugar não é esse. E eu sinto que você precisa de vínculos afetivos para você poder se doar e poder falar com propriedade, sem ter aquela situação do filtro. Acho que a gente falou de uma escola do não lugar, né? Cada um dos grupos, eles trouxeram a não interação, a pouca flexibilidade, a pouca possibilidade de aguçar curiosidade e escola como um passo de pouca humanização, né? E os depoimentos que nós tivemos aqui, eles poderiam ter saído de qualquer uma das nossas escolas. A pergunta é, quais são os depoimentos positivos quando os meninos nos reconhecem como competentes intelectuais, como pessoas acolhedoras nesse processo de aprendizagem e de apropriação? A memória que nós vimos na relação eram sempre de professores cruéis. Nós vimos que a escola era uma memória social. A gente vai ganhar cada vez mais esse papel social, porque as competências sociais estão contidas dentro dessa escola, né? Eu percebi que a gente hoje aqui nesse primeiro exercício, a gente criou um fórum de diálogo e é a primeira vez que um fórum não me dá sono, porque eu sou parte atuante. Eu acho que a gente precisa criar salas de aula que não dão sono. Quantas pessoas estão inteiras neste fórum, né, dispostas a fazer o que a gente se propõe na escola, que é reflexão, ação, reflexão. Eu acho que o exercício que a gente está fazendo aqui, né, que eu coloquei, precisa de muita disciplina e foco. Os meninos conseguem se organizar assim. Pode parecer uma bagunça, mas ela é extremamente produtiva intelectualmente e reflexiva. E gostaria de vir no próximo ano com ações concretas das provocações que a gente recebeu aqui. Porque senão a gente vai ficar numa situação que ela não é evolutiva. Acho que a gente tem uma situação de queixa, que foram colocadas, o governo, concordo com você. Não acho, acho que quem quer faz dentro do seu espaço. E qual é a pedra que você joga, né, no oceano para criar onda? Eu acho que a gente tem condições
num exercício como esse, que é mais colaborativo, muito mais participativo, colocarmos as nossas equipes num exercício como vocês estão propondo aqui. Muito bem, uma pergunta para o painel, quem quiser fala. Tem algum ganho a discussão feita aqui todos juntos, respeito do estado das discussões em cada uma das suas escolas em particular? No caso de vocês, Elma, estou falando da discussão do UNO sozinho. Ou essa discussão tem um nível de madurança ou de avanço maior que a discussão que cada um tem em seu próprio espaço de trabalho e de desenvolvimento? Ah, sim, sem dúvida. Poder ouvir o outro, poder identificar até as mesmas angústias, poder dividir esse espaço com o outro e perceber de que as realidades, mesmo com países tão distintos, mas são realidades do cotidiano da escola e que se parecem, nos possibilita a pensar melhor. Então, com certeza, num espaço desse é muito rico para que essas discussões venham à tona. Agora, é também um exercício, e eu acho que tudo é processo, então nós estamos vivendo em processo, é também um exercício muito grande você se colocar no lugar do não saber, né? do compartilhar, não só suas experiências, mas as suas angústias também. E a gente ainda fica muito no lugar de que eu estou fazendo, né, correto, eu quero mostrar o que eu faço, e não dividir. Ainda fica um receio de dividir o que não se sabe, né, de dividir a angústia. Eu acho que é um passo a avançar, mas que esses espaços, eles são bons, são produtivos nesse sentido. Se não chegamos ainda a um modelo ideal, né, de nos colocarmos, e aí, assim, nós estamos diante de gestores que têm um papel fundamental dentro da escola, né, e conhecer a sua escola é o primeiro passo, e depois poder falar dela com tranquilidade e dela na realidade e viver tudo que ela não, todas as respostas que ela não tem, é um grande passo para que você descubra essas respostas a essas questões. Trazer as questões é muito melhor do que trazer as respostas, né, já elaboradas por vocês. Então, eu acho que são passos a percorrer, e eu acho que esses espaços são produtivos, sim. Arley. Então, eu concordo. Eu acho que esses momentos são muito potencializadores, tanto para te aguçar a sensibilidade, como para fazer você se sentir acompanhado de alguma maneira. Não é só você que tem um desafio desse tamanho. Por outro lado, eu vou ser um pouco provocativo, que é, como eu falei no início, né, o quanto a gente despende de tempo para reafirmar diagnóstico e para compartilhar as nossas faltas, os nossos problemas e as nossas impotências, né? Se a gente pensar bem, a gente vê e cuida para não sair desse lugar também na condução das equipes de professores. Quem é que não viveu situações onde, se você não apresentar uma saída ou conduzir uma discussão para um plano mais propositivo, a tendência é ficar na lamentação de que o aluno não estuda, isso não dá certo, aquilo lá, né? Acaba virando o muro das lamentações. A questão é como sair desse lugar sem fazer um excesso de transferência dos problemas, né? Eu espero ainda nesse encontro compartilhar um pouco mais de qual os deveres, vamos dizer assim, entre aspas e sem aspas, dos diretores. Porque os problemas que a gente sabe que tem no país, no mundo, os impeditivos externos, o professor que não é motivado, etc., tudo isso é verdade e a gente já sabe. Agora, aqui é um encontro de diretores, de uma forma geral, né? Quer dizer, o que a gente pode fazer e deve fazer, e aí sim a gente pode discutir, né, para poder tirar a coisa do lugar. E aí tem uma outra questão que eu acho importante também, aliás, central, mas que não precisa ser discutida separadamente, obviamente, que é: que modelo é esse que vai substituir esse modelo que a gente acha que é ineficiente?
Não precisa ter uma resposta única, né? Mas a gente não pode extrair onde a gente quer chegar somente do negativo daquilo que não tem. Então, eu pego tudo que não tem, né? Faço como se fosse um negativo fotográfico. Ah, não tenho professor motivado, então preciso motivar. Ah, não tem uma questão de estrutura X, então preciso mexer na estrutura X. Isso aponta alguns caminhos, obviamente, mas, a meu ver, não é suficiente. Quer dizer, se a gente não tem um pouco mais de clareza de qual é o caminho e aonde a gente quer chegar, a gente vai ter dificuldade de ter um corpo, né, de pessoas, um grupo de pessoas que caminham naquela direção, que tenham clareza naquela direção, e nós vamos ter dificuldade de definir melhor qual é o papel do diretor nesse processo. Porque pouco eu ouvi falar ainda disso aqui. Eu ouvi muito falar dos outros. Tem dois mecanismos básicos de constituição do narcisismo, falemos assim. Um deles é ter uma justificativa muito florida, falemos assim, das razões por que eu não consigo fazer o que gostaria de fazer. E esse é um lugar muito eficiente de constituição do narcisismo. O outro é jogar meu narcisismo em se eu faço ou não faço o que gosto de fazer e o que teria que fazer. Eu percebo que a instituição escolar e toda a comunidade escolar construi seu narcisismo nessa posição onde fica muito claro que a gente não pode fazer nada. E fica muito consistente que a gente é impotente. E esse é um lugar de constituição de um narcisismo muito neurótico, né? Muito ruim. Porque você fica tranquilizado na sua consciência da impotência que você tem. E isso é um ponto altamente complexo, porque ele tem discurso, ele é muito articulado, ele tem razão, mas não produz nada. Se a gente passa para outro ponto e se expõe a que sua responsabilidade e fazer o que consegue fazer. E aquela coisa que consegue fazer fala muito mais de você do que aquela coisa que você sabe por que não faz. O jogo muda. E pode mudar muito. Cláudia. Está aqui. Eu tinha colocado uma coisa, fiquei me lembrando de uma metáfora da roupa do rei. A gente está brincando com a roupa do rei. O rei está nu. A escola, eu acho que o que a gente recebeu hoje foi um convite para despir a instituição. E para isso, todos nós aqui temos uma responsabilidade, mas eu acho que é um ato de coragem e comprometimento. Porque para ganhar, tem que perder. Então, eu acho que quando você se dispõe, né, comprar as brigas certas, não dá para ter o pai, o aluno, a percepção de cliente, se você resolver perder a identidade institucional. Ou seja, quem nós somos, por que fazemos parte de um lugar que escolhe contribuir na formação. E eu pus aqui um pouco do que você falou, Pablo, como que um lugar paralisado pode contribuir para criar pessoas ativas socialmente. A gente está agonizando e estamos falando que nós vamos colocar as próximas gerações para a rua. Então, acho que o nosso grande motivador, acho que a nossa inquietação é: será que nós estamos comprando as brigas certas? Será que não está na hora da gente perder para a gente ganhar? Será que todos nós temos clareza, junto com o nosso time, dos nossos princípios? Quais são os princípios que regem a nossa instituição? Por que a gente existe? Qual é o nosso impacto naquela sociedade? E como que a gente pode realmente pôr tudo isso para chacoalhar? Porque nós somos uma instituição morna. E eu acho que está na hora a gente precisa sair desse lugar. Porque ninguém vai ao médico e é atendido da mesma forma, mas a gente aceita ter uma escola. E as carteiras não vão sair de lá. Não é que os meninos não queiram mais as carteiras. Simbolicamente, quem tem que tirar as carteiras somos nós. Um dos grupos falou muito bem sobre a questão do espaço educador. Nem a arquitetura escolar, ela é vista como uma situação de vanguarda. Escolas e presídios têm uma arquitetura muito parecida. Quando um menino do médio diz que bate o sinal e que ele vai para o banho de sol,
porque ele não tem nada para fazer e tem que esperar o sinal para voltar para a sala de aula, eu acho que realmente a gente tem algo para se ocupar, não para se preocupar. A gente tem muita preocupação por como tentar dar um passo a mais e que todos nós consigamos compartilhar que tem mais risco não fazer que fazer. Como conseguir passar o risco, o medo, a insegurança do lado do que a gente faz e não deixar tudo aquilo do lado do que a gente não faz. E para isso acho que faz sentido refletir um pouquinho sobre quanto de aprimorado tem que estar um modelo alternativo para você abandonar o modelo atual. Como esse jogo, que é o jogo que a gente vai propor para amanhã, entre o que eu tenho e o que eu poderia ter na escola que vem, na escola por vir. Quer falar um pouquinho disso, Simone? Essa questão de trabalhar com a equipe e das reuniões pedagógicas e desse processo reflexivo dentro da escola, ele também demandando um custo. Muitas escolas, às vezes, não investem nisso. Então, assim, a reunião pedagógica, acredito que tenha que ser mensal. A maioria das pessoas fazem mensal. Tem que ser semanal, para a gente propor essas discussões e propor as possibilidades e criar esses espaços do que o diagnóstico está claro, o que a gente pode fazer de diferente. E é o projeto educativo, que a equipe como um todo tem que compartilhar. Acredito também que um dos problemas é a rotatividade de equipe. Não que seja grande na minha escola, na minha vivência, mas hoje, contratar e ter profissionais que compartilham desse sonho e desse projeto educativo é muito complexo. Eu acredito que todo mundo vive isso também. Então, fazer essas reuniões, investir nesse profissional, investir na formação desses professores que vêm muito mal formados ultimamente, eu acho que é um grande desafio para nós gestores. E o que a gente tem investido bastante é nisso, né? Na equipe, no projeto educativo, o que queremos, como queremos, o que vamos fazer para atingir, né, os nossos objetivos. Qual o significado do nosso trabalho e que significado que a gente quer que esse aluno também tenha para a vida dele. Então, realmente tem que se criar um projeto educativo e para isso tem que ter uma equipe concisa, uma equipe que trabalhe junto, que discuta junto, que erre junto, que proponha os acertos junto. E isso não é fácil, todos vocês sabem, mas é possível e tem que ter, o que foi falado hoje várias vezes aqui, né? Paixão. Tem que ter muita paixão naquilo que você faz. E como é que a gente compra paixão? Como é que a gente põe paixão dentro do outro? Então, eu penso que a gente usa a paixão que a gente tem e vamos juntos ver se a gente consegue outras pessoas que compartilhem dessa mesma paixão. Aí elas vão ficando na equipe e a gente vai criando esses vínculos, vai criando esses laços e o projeto educativo vai se definindo, vai sendo construído e a gente vai vendo os erros e acertos e vamos a cada dia, né, propondo ações, renovando, empenhando. E o compartilhar, que foi falado aqui, que é fundamental. Então, estar aqui hoje, compartilhando das mesmas angústias e compartilhando de todas as possibilidades, todos os sonhos, eu acho que isso nos alimenta o nosso desejo, o nosso querer reinventar a escola. E a gente não pode deixar isso morrer, né? Então, essa parceria, esse compartilhar e a gente junto, os coaches dentro da escola é muito importante. Eu acho que esse é um processo que a gente só tem a conquistar e a ter ganhos. Muito bem. Quedam 4 minutos, 1 minuto para cada um. Proposta de vocês para toda a turma de como entrar na dinâmica de manhã com mais eficiência metodológica que hoje. Do Arley para aqui. Vamos lá. Bom, eu acho que para a gente poder ter um pouco mais de foco, pensando no tema específico da atividade de amanhã, que eu estou imaginando que vai passar um pouco mais para ação, né, do que fazer. Participação de cara à escola que pode vir. A escola que pode vir. Então, eu acho que o diretor tem que se pensar nesse processo
como o construtor, não sozinho, né, mas guardião de um pensamento, de um conjunto de princípios e que vai culminar num modelo, e que estrutura é necessário para que esse pensamento possa se desenrolar. Né? Porque um dos problemas a maneira como eu interpreto, um dos problemas que a gente vive com essa crise aí da educação, é que a gente tem uma estrutura que foi elaborada num que não existe mais, baseada em outro tipo de ideal e pensamento, e é a estrutura que permanece. Então, quer dizer, o nosso pensamento está subordinado a essa estrutura. A gente tem que inverter isso, a gente tem que modificar, produzir a estrutura necessária para o nosso pensamento poder se efetivar na prática. Né? E acho que esse é um papel essencial do diretor do colégio. Muito bem. Zelma. Bom, acredito que reconhecer a crise nos mobiliza a buscar a mudança. Esse é o ponto que nós estamos. Bom, para construir essa mudança, esse novo modelo, aí sim, precisamos reconhecer os nossos recursos. Daí, não é mais discutir o que não temos, mas o que temos para, a partir do que temos, melhorar, né, mudar. E esse exercício de pensamento para todos os gestores, porque tem que ser a partir de você, né? E para você chegar na escola, você precisa sair daqui inquietado do seu papel dentro dessa instituição que agoniza, né? Que está em crise, que necessita de mudança, e que recurso você tem como gestor para mudar essa situação. Então, lançar aí uma reflexão de si, enquanto sujeito, dentro dessa instituição, que tem um papel fundamental. Quais são os recursos que você tem, gestor, para transformar a sua escola? Como é que você vai sair daqui para possibilitar essas mudanças? E buscar esses recursos, do que você tem e do que você precisa ter. Simone. A Selma falou, acho que, de recursos tecnológicos e materiais. Então, vamos pensar nos nossos recursos humanos, espirituais e emocionais. Né? Na nossa prática, eu sou condizente, né, o que eu falo e como eu ajo? Até que ponto eu sou coerente? Até alguém disse hoje assim, que às vezes o diretor tem uma teoria, depois cobra do professor e até pune o professor por isso. Então, eu acho que também essa reflexão interna, essa autoanálise, nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, vamos aproveitar esse momento também para a gente fazer uma autoanálise, até que ponto eu realmente tenho coerência na minha teoria e na minha prática. Porque na minha vivência enquanto ser humano, o que mais me incomoda é ver dia a dia a incoerência entre fala e ação. As pessoas falam uma coisa e agem de uma forma totalmente diferente. Então, a gente diz que a gente tem uma escola com, né, a interação construtiva, aí chega lá, só mudou a capa, o miolo é o mesmo. A interação construtiva acontece no espelhamento e em alguma discussão. Depois o professor já entra, né, e já começa a dar conceitos e a formatar os balõezinhos que a gente também viu hoje. Então, vamos aproveitar para refletir o que eu realmente, enquanto ser humano, como é que está a minha relação entre o que eu falo e como eu ajo. Cláudia. Eu coloquei que eu acredito muito no desejo compartilhado. Vocês estão fazendo um esforço, mas se nós não estivermos abertos, não penetra, né? Tem que ter aderência. E nesse sentido, tudo isso que está sendo colocado e conversado aqui tem que ter sentido e significado para todos nós. Para quem? Para o gestor. Pelas essas andanças que a gente tem pelo mundo, eu percebo que cada casa tem a cara do seu dono, cada escola tem a cara do seu gestor. Então, se não existe um convencimento desse gestor, não adianta falar de formação continuada para professores quando a gente tem uma sabotagem dentro da própria instituição dos seus dirigentes. Então, eu acho que nós estamos provocando as pessoas certas, são os condutores dos processos. E se nós queremos fazer qualquer alteração na nossa instituição, eu recomendo um pouco do que eu faço na minha rotina. Não fiquem nas suas escolas. Andem, conheçam. Hoje aqui é uma grande oportunidade de conhecermos outras escolas e termos em mente quantas escolas por ano e metodologias diferenciadas e trabalhos diferenciados que nós conhecemos e levamos à nossa equipe.
Então, quem quer fazer alguma alteração não fica sentado dentro da caixa. E a última pergunta, que como gestores é uma coisa que eu me pergunto, é qual o meu legado e o que eu pretendo deixar, porque não é um cargo, é uma condição hoje. Então, meu foco de atenção é quanto mais, e quando eu comecei a andar, foi quando eu comecei a ser mais útil para a instituição que eu trabalho. Porque daí eu acabei percebendo que existem coisas diferentes, pessoas com outras abordagens, e isso eu pude contribuir para trazer esses elementos para dentro da nossa realidade. Foram situações e compartilhamentos inspiradores. Obrigado. Bom, duas ideias rapidinho para passar para vocês e a gente fecha. A primeira é que a rede de UNO já não é uma experiência laboratório associada e encapsulada, que ela consegue avaliar as coisas fora do tempo. Não, a rede UNO tem hoje 300.000 alunos e todo dia a gente faz coisas. E se faz de um jeito tem um impacto, e se faz de outro jeito tem outro impacto. Portanto, a gente já é uma força social real, que tem impacto social. Então, não demorar o que pode acontecer e jogar o jogo real do impacto que a gente pode ter constituído na rede. E o segundo que eu acho necessário, amanhã, pensar ousadamente. Colocar as ideias com o nível de contraste e de tensão conceitual que elas têm. Não levemos toda a discussão a um cinza consensual. Tem branco e tem preto. Tem decisões a ser tomadas. É importante radicalizar a discussão conceitual, porque de aí pode vir um conjunto de definições que gerem novas práticas nas nossas escolas a partir de amanhã ou de passado amanhã. Obrigado, pessoal. Foi uma boa discussão e a gente entrega a continuidade para ver.